Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da parte de Deus. E dessa vez é no profeta Abacuque, uma passagem bem conhecida, que é Abacuque capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3 de Abacuque é um capítulo que trata de uma oração de um profeta. É considerado também como um salmo que não está ali nos 150 salmos da Bíblia. É um salmo dentro do livro de Abacuque, em forma de canto, de adoração e de louvor a Deus. Que diz assim, Abacuque, capítulo 3, do 17 ao 19. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como a da corça, e me fará andar em lugares altos. Esses 3 versículos aqui falam sobre a oração de Abacuque, uma oração de fé, de esperança. A gente pode perceber, o livro de Abacuque tem 3 capítulos. No capítulo 1, o profeta Abacuque está cheio de questionamento com Deus. Não entendia como Deus trabalha, vendo o povo dele ali, o povo de Judá, sofrendo as perseguições, e ele não conseguia entender. Aí foi quando ele, cheio de dúvida, de questionamento para com Deus, sem entender os projetos de Deus, os planos de Deus, ele começou a questionar Deus. A oração dele era uma oração de questionamento. Por que Deus está acontecendo isso com o teu povo? Por que Deus, o Senhor, permite que algo de ruim aconteça com o seu povo? Muitas vezes estamos passando por essa mesma situação. Começamos a questionar Deus, o porquê daquilo, o porquê disso. Mas, na verdade, nós não entendemos como Deus trabalha, o projeto de Deus e o que Ele espera de nós. No capítulo 1 de Abacuque é o que nós conseguimos enxergar ele indignado com Deus. E Deus dá uma resposta surpreendente a Abacuque. Uma resposta que não era aquilo que Abacuque queria. Abacuque queria uma resposta diferente de Deus. Mas Deus ele não responde como a gente quer. Deus responde conforme o desejo do seu coração para as nossas vidas. E no capítulo 2, depois que ele começou a questionar no capítulo 1, no capítulo 2 ele foi mudando. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: como, em outras palavras, como eu não entendo o teu trabalhar, Deus, como eu não entendo o teu projeto, eu vou ficar na minha torre de vigia. Eu vou ficar na minha torre de vigia, vou me posicionar, Deus, e aguardar o que o Senhor tem para falar comigo. Eu achei interessante isso, que quando não entendemos o trabalhar de Deus, a melhor coisa que temos a fazer é ficar na posição que Deus nos colocou e esperar até Ele mandar uma resposta. E aqui no capítulo 2 a gente ainda encontra Deus dizendo algo a Abacuque, dizendo assim: Abacuque, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse texto aqui, o justo viverá pela fé, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Hebreus capítulo 10 fala sobre isso, sobre o justo viver pela fé. E uma das interpretações, principalmente na passagem de Abacuque, é assim, é como se Deus diz assim: Abacuque, o justo vai viver da minha fidelidade. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Abacuque, você só vive comigo se você acreditar que eu sou fiel na sua vida.
e que eu posso cumprir com as minhas palavras aquilo que eu prometi. O justo viverá tanto pela fé, tanto pela fidelidade de Deus. Ele tem que acreditar. E aí Abacuque começou a se dobrar perante Deus. Ele começou a parar de olhar para os problemas, para as dificuldades e começou a olhar para Deus. Se eu não consigo te entender, Deus, se eu não consigo entender o teu trabalhar, a minha função é apenas esperar e confiar na tua fidelidade e viver pela fé. Viver pela fé. Aí foi quando o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele começa a ter uma dimensão diferente. Você percebe que no capítulo 1, ele estava ali com temor, com medo, começa com medo, mas ele termina com fé. Do temor à fé. Não que seja errado nós temermos, não que seja errado, a Bíblia fala dos nossos temores, mas não podemos deixar que os nossos medos acabem com a nossa fé. O apóstolo Paulo mesmo certa vez disse: eu tenho lutas por fora e temores por dentro. 2 Coríntios 7, 5 e 6, ele fala sobre isso. Não é errado o cristão temer. E Abacuque começou temendo, sem entender o trabalhar de Deus. Mas Deus, ele fala ao coração de Abacuque, ele diz todo o projeto, todos os planos que ele tem para Abacuque. Foi quando ele começou a mudar de pensamento, a mudar de mentalidade. Foi quando ele, no capítulo 3, ele começa pedindo avivamento, Deus, aviva a tua obra, Senhor. Começa a pedir avivamento. E nesses versículos que eu acabei de ler, ele diz assim: olha, Deus, mesmo que tudo de ruim aconteça, como acabar todo o mantimento, acabar tudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Tão importante isso. Começou triste, terminou alegre. Eu tenho uma frase que diz assim: a nossa alegria é proporcional à nossa fé, à nossa confiança. Quanto mais nós nos confiamos em Deus, quanto mais temos fé em Deus, mais nós estaremos alegres com Ele. E diz mais assim: e a nossa confiança vem do conhecimento que temos de Deus. Se você conhece a Deus, se você conhece o que Deus já fez na Bíblia, pelo seu povo, todos os milagres, até mesmo por você, se você conhece, a sua fé é alimentada, você se torna forte, firme, porque a proporção da nossa alegria depende da nossa confiança. E a proporção da nossa confiança depende do nosso conhecimento de Deus. Muito importante, conhecermos mais a Deus, buscarmos mais a Ele. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, falando sobre a questão de ter medo e ter fé. Devemos controlar os nossos medos, guardar os nossos medos, mesmo que você esteja com temor internamente. Mas temos que compartilhar a nossa fé, compartilhar a nossa esperança. Não olhar para as dificuldades como Abacuque estava olhando, mas olhar para Deus, não olhar para as tribulações, para as dificuldades, não ficar cheio de questionamento, como tu vais trabalhar, Senhor, como tu vais fazer, Senhor, mas não olhar para Deus, porque quando nós olhamos para Deus, as outras coisas, elas perdem o valor, porque nós estamos olhando para Deus. E um dos segredos que Abacuque 3 tem, Abacuque 3, é sobre a questão de se humilhar diante de Deus. Quando a gente se humilha diante de Deus, a nossa fé cresce, a nossa esperança
cresce, nós começamos a adorar a Deus com mais verdade, porque até 2 Coríntios 5:7 diz: não vivemos por vista, vivemos por fé. A importância da fé nos momentos difíceis da vida. Tem outra passagem que eu gosto muito, Hebreus 11:27, que fala sobre Moisés. Diz que ele via aquele que é invisível. Tem uma versão que diz assim: Moisés via aquele que é invisível. Ou outra versão: Moisés via o invisível. Quem tem fé, ele vê aquele que é invisível, que é Deus, e vê o invisível, vê o trabalhar de Deus. Porque se nós estivermos com os olhos focados aqui, na terra, nas dificuldades, nós teremos muito temor. Nós ficaremos apavorados e com medo. Mas se focarmos os nossos olhos para Deus, para o trono de Deus, e sabermos que Ele está no controle de tudo e que é soberano, está controlando todas as situações, mesmo que falte tudo, Deus estará presente com você. E o profeta termina assim: ele fará os meus pés como uma coça para habitar em lugares altos. Coisa tremenda. Isso quer dizer que Deus vai firmar os nossos passos. Nada vai nos derrubar, nenhuma dificuldade vai atrapalhar a nossa fé, porque estaremos perto de Deus, em lugares altos. Coloque seus pensamentos no lugar alto. Onde está Deus? Do temor à fé, da tristeza à alegria, do não conhecimento dos projetos de Deus para o descanso no Deus que está agindo e que está no controle de toda a situação e é soberano. Essa palavra de Deus para você nessa noite. Saia da zona de temor, pare de olhar para as tribulações e dificuldades que estão ao seu redor e comece a olhar para Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fidelidade de Deus. Guarda essa palavra em nome de Jesus.